my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos de volta para nos conversar conosco muitas coisas boas, para podermos aprender muitas coisas. É a doutora Zara Lírio e nós vamos falar, mais sobre ecologia e espiritualidade, que nos dias de hoje é um assunto que é muito importante. Vocês vão entender melhor por quê. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. E eu gostaria que você dissesse oi para todo mundo, que está todo mundo esperando sim. um oi. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que você entende tão bem, que é ecologia e espiritualidade, Nós estamos num momento em que todo mundo está falando, é o assunto em pauta, que nós estamos numa época de transição, E eu acho que esse assunto se encaixa bem com isso, Você podia falar um pouquinho a respeito, assim, vamos dizer, sugestões que as pessoas possam receber de como se trabalhar a si mesmas, de como fazer essa transição, de repente abrir um pouco os olhos das pessoas para que elas possam despertar um pouco para o que seria bom nesse momento de transição, porque às vezes as pessoas estão precisando colocar algumas coisas em prática, mas não estão percebendo o que é, não estão atentas a isso, despertas para isso. Então, às vezes, alguém colocando essas questões começa a abrir, as pessoas começam a abrir os olhos e perceber essas mudanças necessárias em si mesmas com mais clareza, Uhum. Primeiro eu quero dizer que eu sou grata de estar aqui, grata a você, grata a todos que compõem, essa equipe do bem que eu vejo, assim, grata às pessoas que vão nos ouvir agora, Espero que a gente possa captar, mesmo que através dos fios, dos fios invisíveis, do mistério, que a gente possa captar o que as pessoas estão querendo ouvir, o que as pessoas estão precisando ouvir. Isso é importante. Muito bom. Agora, eu preciso fazer uma retificação, que você disse que é um assunto que eu sei tão bem, Na realidade, é um assunto que eu amo tanto, ecologia e espiritualidade, poder encontrar um sentido maior na vida, essa é a minha busca, assim, fundamental. Eu acho que desde quando eu era criança, acho que eu falei isso no outro programa e eu não me canso de falar disso, porque assim como o Leonardo Boff, as pessoas dizem, o Leonardo Boff é repetitivo, Eu não sou assim, vamos dizer assim que o meu tamanho é do tamanho de um fio do cílio do Leonardo Boff, Mas eu amo tanto o assunto que ele fala quanto ele, assim, talvez vamos dizer assim, Isso é uma colocação sua importante, porque às vezes a pessoa percebe, a própria pessoa até percebe que ela sabe mais do que muitas pessoas, mas quando esse conhecimento é verdadeiro, o que eu percebo é que a gente percebe que não sabe nada. Sim. O fato de se saber mais do que muitas pessoas não significa que se saiba muito. Sim. Ou até o contrário, apesar que Sócrates já dizia isso. Cada vez que eu sei mais, eu descubro que nada sei. E é por aí mesmo, a gente percebe que cada vez que você adquire um certo conhecimento, você percebe que aquele conhecimento traz tanta coisa junta que você não sabe. E essa busca, essa coisa constante é que é fundamental, porque você vai sempre crescendo. Sim. Mas, de qualquer forma, isso nos torna, de uma certa forma, com o compromisso, com a missão de passar para aqueles que ainda não sabem aquilo, para que essas pessoas possam fazer o mesmo caminho, trilhar as mesmas possibilidades, Isso é muito importante. É o que você falou, A consciência, ela traz mais responsabilidade, Traz. E quanto mais você conhece de alguma coisa, dentro do que você pode conhecer,
quanto mais consciência você tem de alguma coisa, quanto mais luz você coloca um assunto, mais sério você vê que ele é. Não no sentido da rigidez, mas no sentido Da importância e de você não achar que você sabe tudo, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber, né? E mais vê que tem para descobrir. Exatamente. Mais né? coisa tem no caminho. Parece que as cortinas se abrem e a gente vê que o caminho que está lá na frente é enorme ainda. Né? Ainda ontem eu estava assistindo um filme sobre um assunto que eu venho estudando, e esse filme falava a respeito da geometria sagrada, né? De todas as... de toda a matemática que envolve a natureza e de toda a ligação que tem todas as coisas, né? Como que isso é fino, né? Como que isso é delicado e, ao mesmo tempo, como que isso é misterioso e simples, né? Se você pegar um aspiral, por exemplo, né? Eu tenho no meu consultório um aspiral, meu filho trouxe para mim, ele foi à Alemanha com a avó dele, que era o sonho dela, ir à Alemanha, e levou ele, né? Foi um momento muito especial lá para eles, e aí ele trouxe para mim, eu achei muito interessante, porque ele captou o que eu sinto, o que eu penso. Tinham tantas coisas para ele trazer, ele trouxe isso, um aspiral, e dentro do aspiral tinha uma bola verde. O verde tem a ver com a saúde, né? Tem a ver com a natureza. É o chakra cardíaco. Que é o meu chakra maior. É por onde eu funciono, é pelo sentimento, pelo coração. É o que eu busco, a ligação com a natureza, né? Teu copo é verde, por um acaso, né? Aí, tá vendo uma simetria com a simetria oculta, né? Da natureza, né? Que a gente está imerso nela, né? Esse filme falava disso, né? É a história de um autista que ele não se comunicava com ninguém, mas ele conseguia perceber a matemática que está na vida, da natureza, no universo, e a ligação invisível de todas as coisas e das pessoas. Né? Para quem nunca ouviu falar, pode clarear de que essa geometria que você está falando, essa geometria da natureza, geometria sagrada, eu um dia posso trazer aqui para vocês plantas, flores, tudo. Se você começa a descobrir isso, né? Hoje em dia já se descobriu muita coisa, existe, né, uma geometria, né, e a maioria em espiral, como ela está falando, em que é perfeito, Você quando vê aquilo assim, a primeira vez que eu vi, já tem muitos anos, eu dizia, gente, isso é inacreditável, né? Como as coisas se aplicam, tem até uns nomes, até me fugindo, aquela tem vários nomes, então os nomes, várias aplicações disso, mas é uma coisa belíssima e coisas que não se imagina. Nós vemos uma flor, vemos uma planta, a gente acha que aquilo ali tudo é por acaso. Não, existe uma geometria. O crescimento, ele obedece a um padrão. Obedece, exatamente. Né? E esse padrão é um padrão que pode ser medido matematicamente. Exatamente isso. E todo movimento orgânico, interno, todo movimento do ar, todo movimento das moléculas, do crescimento da natureza, da translação, da rotação da Terra, ele obedece ao mesmo padrão e forma a mesma imagem. A mesma imagem. Esses dias eu até coloquei na minha página do Face, quem quiser dar uma olhada, é Zara Lírio, Z-A-R-A-L-Y-R-I-O. No finalzinho botar a imagem, está o nome dela, né? Tá. Vocês vão ver. Tá. Eu coloquei a imagem de um crescimento acelerado de um pé de feijão, de uma semente de feijão. E é incrível, porque ela faz assim. Ela circula. Né? Ela não é reta, ela não é retilínea. A pessoa pensa quando olha. Isso é um grande ensinamento, né? Se a gente está falando, né, de espiritualidade, de transição planetária, de ecologia, né, de como estar no mundo nesse momento tão confuso, né, de tantas possibilidades e de tantas aberturas. Percebe. Essa é uma forma da gente se orientar, né? Porque como o pé de feijão,
uma coisa assim, é uma grande ilusão a gente achar que a gente está fora da natureza. A gente não está fora da natureza. Nós somos a natureza. Não adianta a gente estudar, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, 10 doutorados e estudar, como diz, né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Coríntios 13. Né? Pois é, então, essa percepção do amor pela natureza, do amor na natureza e o amor que a natureza tem em silenciosamente nos ensinar o que é o crescimento, o que é o desenvolvimento, é tudo para uma pessoa, né? O exemplo dessa sementinha de feijão, né? Se você colocar, qualquer pessoa pode fazer essa experiência em casa. Pega uma sementinha de feijão, coloca com água e um algodãozinho e vai molhando e põe uma câmera. E depois acelera essa câmera. Vai ver que ele faz assim. O que é que ele está nos ensinando? Quanta coisa que esse movimento está nos ensinando, né? Ele circula em torno de si mesmo. Então, uma coisa assim que eu vejo que é fundamental, vamos dizer assim, qual é o primeiro, de tantas coisas que a natureza ensina, de tantas coisas que eu preciso saber diante desse momento que a humanidade está vivendo, tantas coisas que chegam a mim pela internet, pela televisão, pelo amigo, pelo ônibus, pelo jornal, enfim, de tantas informações, qual é a primeira coisa que eu preciso saber, que eu preciso centrar-me em mim mesmo, que é dentro de mim que estão as respostas que eu preciso, né? O feijão ele não está crescendo para lá, ele está crescendo em direção à luz, à consciência, né? Porque o sol representa a consciência, representa a luz, né? O chakra maior, é o chakra universal, né? Que a tudo ilumina. Sem o sol não há vida, sem luz, sem consciência, não há nada, né? O homem traz consciência para a natureza, porque a natureza é. E o homem vai e diz o que ela é, né? Então, vamos dizer assim, a consciência é o que nomina as coisas, é o que traz o sentido. Então, vamos dizer assim, qual é a meta maior? Né? Na minha visão, outras pessoas podem ter outras metas, né? Mas na minha visão, dentro desse estudo que eu faço, é ter consciência, procurar ter consciência, estar presente o máximo que eu posso na vida, né? Para eu poder ser como o sol, trazer luz também para outras pessoas. Eu costumo dizer que esse é o grande segredo, que já falei várias vezes para todo mundo aqui no programa, que a consciência é o grande segredo, porque quando você adquire a consciência, você consegue estar sempre presente no aqui e agora. E isso significa estar vivo. Quando você está vivendo no passado, quando você está vivendo no futuro, você não está vivo, você não está vivendo a sua vida, né? Você está vivendo uma vida que já foi ou tentando viver, projetando uma vida que vai ser. E, na verdade, você só tem esse momento, que é o momento presente. Quando você viveu no passado, naquele momento em que você viveu, você estava vivendo o momento presente naquele momento. E quando você chegar no futuro, você também vai estar vivendo o momento presente. Então, quando nesse momento, que é aqui e agora, eu não estou vivendo aqui e agora, mas estou vivendo lá atrás ou lá na frente, eu não estou vivendo, né? Às vezes a pessoa passa a sua vida morta e não percebe isso. Então a consciência traz isso à tona. E a consciência também ajuda a gente a resolver aquele outro problema que eu estava conversando com você, sobre a questão dos pensamentos. As pessoas estão tão sufocadas pelos seus pensamentos que aí o que ela está falando, exatamente com o exemplozinho do pé de feijão, é essa transição que a pessoa faz, esse crescimento, que no fim ela está crescendo, né? Sim. Ela está crescendo em direção à luz maior, como você falou. Sim. Então isso é muito importante, é uma metáfora que ela está usando, que é boa para vocês compreenderem, né? Como é que a coisa funciona, né? Sim. Vai chegar no pensamento, né? Então, ainda vamos chegar no pensamento. A gente ainda está... Não, eu só Sim, entendi. fiz um raciocínio inteiro. Entendi, claro. Porque quando eu falo, né, eu estava aqui pensando, quando eu falo centrar-se em si mesmo, não é se tornar uma pessoa egoísta, buscar só para si, muito pelo contrário, se a natureza fosse egoísta, ela não crescia.
né? Eu quero crescer para o outro, para conviver melhor com o outro, porque eu preciso do outro também, né? Eu sem outro não sou ninguém, não sou nada, né? Então, dentro desse centramento, o que é esse centramento? É uma coisa até que você trabalha com os teus clientes, com os teus telespectadores, né? Que você já vem fazendo um trabalho já nesse sentido, que eu quero até reforçar, que é a questão da respiração, né? Sim, o que a pessoa faz quando ela nasce? Qual é a primeira coisa? Respirar. Ela respira. Aí o médico dá um tapa na bunda coisa, né? da criança. E a última coisa é o suspiro, né? É o suspiro, exatamente. Estou me lembrando que meu pai, o último dia de vida dele, ele encarnado, né, no corpo, ele passou em coma o dia inteiro. Quando eu cheguei no quarto, quando eu falei, pai, eu estou aqui, ele fez assim. E foi, né? Um exemplo vivo, um exemplo vivo do que você está falando, né? Do suspiro que a pessoa dá, né? Para se desprender. Então, o que pode nos propiciar, né? É um exercício simples, não custa dinheiro, nada. Não depende de conhecimento, até depende de um certo conhecimento de você perceber, mas é mais o conhecimento de autoobservação do que qualquer outra coisa, né? Não existe ler, não precisa estudar. Não tem nada, é só você parar, sentar, preferencialmente diante da natureza, mesmo que seja um pezinho de feijão. Eu moro num apartamento que não tem planta. Eu compro uma violeta e dialogo com essa violeta. Eu compro um alecrim e converso com esse alecrim, e cuido desse alecrim. Há sempre uma maneira quando a gente quer, né? Quando a gente tem essa busca, a gente encontra o caminho, né? A água, né? É um exemplo disso, né? É o que está na Bíblia, a gente pede, Deus dá. Sim. Sempre proporciona. Você às vezes não sabe como faz, você pede, ele te dá uma inspiração que você descobre o caminho. Então, através da respiração, você pode se acalmar, você pode clarear seus pensamentos, né? Você pode perceber, tem um mantra de um conjunto indiano que chama Bliss, e que ele diz assim, me diga, meu Deus, quem sou eu? E ele repete isso várias vezes, né? Esse trabalho de interiorização não é para eu me centrar no meu ego, no meu eu, que moro em tal lugar, que tenho tal carro, que tenho tal profissão, tal peso, tal condição social. Não, é no sentido maior, desse eu maior, né? Quem sou eu nesse planeta? Quem sou eu nessa transição? Quem sou eu nesse caos que muitas das vezes é transmitido para a gente, que nós vivemos, né? E aí eu acho que nesse momento a gente consegue acalmar, como você falou, né? O pensamento, e aí poder escolher melhor os pensamentos. Tem um texto do Confúcio que eu gosto muito, que ele fala sobre ordenar um estado. O estado é todo o estado de coisas, né? Porque é uma linguagem simbólica. E aí ele diz que para ordenar o estado, você precisa ordenar as famílias. Para ordenar as famílias, você precisa ordenar o pensamento. Para você ordenar o pensamento, você precisa se conhecer. E se conhecendo, você consegue conhecer seus pensamentos, dominar seus pensamentos, aí cultivar suas pessoas cultivadas, cultivar suas famílias cultivadas, ordenar-se-á o Estado. Deve ser Tao Te Ching, não é? É um livro que eu tenho dele, bem antigo, escrito Confúcio. Não é o Tao, é do Confúcio mesmo. Esse é Ordenação de Todas as Coisas. Posso mandar para você, tirar uma cópia e mandar para você. Você pode mandar para os teus telespectadores, né?
Mas eu vejo que é tudo dentro disso, né? De você olhar para dentro de si, né? De você buscar no que é natural, buscar no que é simples, buscar no que é interno, no que é fixo, né? O fixo no sentido assim... Imutável. Imutável, imutável, exatamente. Fixo na sua eternidade, essência, claro, na sua essência, né? Na sua essência. E às vezes algum paciente fala, né? Ah, mas eu queria estar fazendo isso e não estou fazendo ainda, não estou conseguindo fazer. Ah, mas eu faço isso, mas eu ainda estou repetindo isso, né? O importante não é esse caminho linear, né? As plantas, né, como esse pezinho de feijão, as plantas elas não crescem de uma maneira reta. Ah, não, então agora eu não vou mais comer carne, nunca mais vou comer carne, então se eu comer carne eu vou me punir porque eu comi carne. Tá, se você não consegue ainda parar de comer carne, um exemplo, né, nada contra quem come ou quem deixa de comer, né? Um exemplo que me veio agora. Comeu, tudo bem, poxa vida, eu não quero comer mais. Mas se perdoe, né? Não existe perfeição. Aceita, porque sem isso não vai conseguir caminhar, vai ficar só se punindo, se culpando, não vai à frente. Não existe perfeição, né? O que existe é a completude, né? Essa busca da consciência não é no sentido asséptico de você só ter pensamentos bons, só ter condutas perfeitas. É você poder acolher as condutas que não são não perfeitas em si, que todos temos, né? É você poder acolher a origem, né, dos pensamentos que não são bons, né? Falando a respeito da questão da transição, né, que é um assunto até que a gente conversou um pouco antes, né, que eu penso muito. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais televisão. Eu assisto o que eu quero, ponho Netflix, eu ponho YouTube, eu entro na internet, jogo na televisão, porque, de um modo geral, o que se divulga é o quê? A instabilidade, o medo, a violência, né? A corrupção sem justiça, né? E parece, você vê nas redes sociais, né, que as pessoas têm necessidade de promover isso. Tem. Mesmo com a ideia de reprimir, de criticar. Elas ficam ali, a história da moça que sofreu um estupro, uma história calamitosa, mas será que ela é a única? Quantas são violentadas todos os dias, em todas as classes sociais, em todos os âmbitos, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Divulgar isso maciçamente na internet para gerar uma violência verbal, porque aí as pessoas ficam criticando, falando, xingando, né? Dos dois lados, eu vi colocações para ambos os lados. Há quem, por incrível que pareça, tomasse até o partido dos homens, né? Há quem tomasse o partido das mulheres, havia aqueles que não tomavam partido dos homens, mas criticavam o comportamento dela. Mas eu não vi... Primeiro que não se pode julgar, para começar. Você pode olhar a questão, mas eu não vi, em momento nenhum, ninguém falar da questão principal, que é: essas pessoas todas, tanto um lado quanto o outro, estudavam em escolas, a maioria deles, adolescentes. E como é que fica a educação? Claro que todas essas pessoas e todas as pessoas devem receber educação em casa, não questiono. Sim. Mas a escola também é uma forma de se criar mentalidade, de se criar, de se orientar as pessoas para o respeito, por uma série de coisas. E não deve estar acontecendo isso, porque aquela menina ia todo dia à escola. Sim. Eu até não discordo que não seja fácil educar uma turma, às vezes, extremamente polêmica ou com crianças problemáticas, mas deixar correr solto, eu não sei se é o caminho. Dizer, isso não tem jeito. Sempre tem um jeito. Você sempre pode ter uma tentativa de fazer alguma coisa, né? E
a ideia de se tentar até dar auxílio aos professores de qual seria o modo para lidar com grupos de adolescentes que estivessem extremamente, vamos dizer, eu não posso nem usar a palavra indisciplinados, porque a questão é mal orientados mesmo, né? Então, são questões de se colocar o problema falando nas coisas boas que podem ser feitas, mas todo mundo critica as coisas ruins que foram feitas, né? E isso só fortalece, não é, Zara? A coisa ruim. A gente pode ver por um lado, é claro que isso não responde tudo, né? E nem, além de não responder tudo, mesmo que responda, não responde para todos, né? Eu fico imaginando que as pessoas elas não lidam muito bem com a própria agressividade, não conhecem, não fazem esse trabalho de parar, sentar e se ouvir, se conhecer, que não tem nada a ver com terapia, com... Você pode se conhecer, você pode se conectar, é claro, se você tem um profissional, se você tem o outro para te espelhar e te mostrar, maravilhoso. Mas você pode, porque senão, o que seriam das pessoas que não fazem terapia? Não, e a questão é que é sempre você com você mesmo. Sim, como exatamente. Dizia Madre Teresa de Calcutá. Exatamente. Por mais que a pessoa queira um auxílio, é um auxílio e alguma coisa que está fora, não está dentro. Sim. Então, sempre vai ser você com você mesmo. Não tem como mudar isso. E como diz o filósofo, o ser humano é grávido de sabedoria. Então, eu comporto em mim, por mais que eu não tenha acesso no momento, tudo o que eu preciso. Inclusive para me autoconhecer. Se eu tiver uma disciplina, um empenho, um desejo profundo no meu coração, eu sou capaz de conhecer o que eu preciso conhecer para eu poder viver. Então, eu vejo que essa questão da violência, de as pessoas ficarem ali como hienas, né, em volta do leão que está machucado, né, e ficam ali com os dentes para fora, como que saboreando aquela catástrofe, como que promovendo, assim, a mim me parece isso, assim, eu não gosto, eu não gosto. Então eu vejo que é algo que já está nas pessoas, com o qual elas não lidam, tá? E aí, quando aparece uma situação como aquela, é como se elas conseguissem viver, falar aquilo de uma maneira indireta. Então, espelham ali e conseguem se desafogar um pouco daquilo com que elas não estão conseguindo lidar dentro delas. As próprias frustrações. Exatamente delas, isso, né? que acontece, sem sombra de dúvida. Porque o ser humano, de uma certa forma, ele se desenvolve por imitação também, né? Pelo espelhamento do outro. Ver os macacos, né, que comiam batatas sem lavar, até que uma macaca começou a lavar as batatas, outros macacos em outra ilha passaram a lavar as batatas também para comer, né? Porque, além do espelhamento direto, existe vamos dizer assim, a reverberação energética do meu pensamento, da minha atitude. Eu posso não falar nada para ninguém, mas a minha atitude está fazendo uma diferença no mundo. Assim como uma borboleta que bate a asa aqui, ela reverbera no outro lado do planeta, né? Então, o que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida? Eu uso o Facebook, eu tenho Facebook. Hoje, por um acaso, eu coloquei uma notícia a respeito da calamidade que está o desmatamento e a quase não reversão do empobrecimento da floresta amazônica, né? Porque não se está pensando em termos de qualidade de floresta, está se pensando em termos de área de árvore em pé. Então, alguns lugares ainda tem floresta, mas a biodiversidade que vivia ali, a multiplicidade de tipos de vida já caiu 80%.
Então, existe até um estudo que diz que, dependendo do número de o que vai acontecer se a gente não mudar, é que pequenos blocos, pequenos montes, pequenas áreas de florestas isoladas, elas vão se como se elas cometessem suicídio. Se autoabsorver. Né? Então, hoje foi, quem quiser entrar no meu Facebook vai ver, eu não divulgo isso. Eu não divulgo desmatamento, eu não divulgo violência, eu não divulgo, porque por que eu vou divulgar isso? Isso já está. E quem fala do que é bom, quem fala do que é positivo, como diz aquela música, eu só quero saber do que pode dar certo. Eu não tenho tempo para perder. A vida da gente já é tão pequena, né, já é tão curta, diante de tantas possibilidades, de tantas coisas que às vezes a gente quer fazer e que não consegue. Se a gente for ficar parado, se lamentando, ou ficar divulgando, promovendo, né, alimentando o que destrói, qual o tempo que vai sobrar para construir? Tem tanta coisa boa que a gente pode construir, né? As pessoas, eu acho que têm esse comportamento. Você falou uma coisa aí que, quando a pessoa ouve, ela diz, isso aí é maneira de falar. Quando ela diz que uma borboleta aqui bate as asas e vai interferir lá do outro lado do planeta. Os últimos programas que nós tivemos, em que eu comecei a mostrar certos processos de física quântica, que nós somos essencialmente vazios, mostrei com as imagens para vocês, a consciência de que nós somos da mesma energia que todo o universo. Isso já dá para perceber que isso aí não foi uma forma de falar que ela usou, não. Isso é exatamente isso, né? Então, tudo é energia, e não importa se está aqui, está lá, o exemplo dos macacos, que também não foi uma coisa que ela falou por falar, são experiências que são feitas, né, comprovadas. O macaco começa a lavar batata aqui, o outro lá na outra ilha vai começar a fazer a mesma coisa, porque existe uma conexão de tudo. Né? Então, é importante se ter essa consciência disso, porque a gente pensa que certas coisas não vão ter. As pessoas, às vezes, têm um comportamento, isso é uma coisa que se percebe muito em certos meios, tem um comportamento ilibado. Né? São todos certinhos, são isso, são aquilo, mas os pensamentos não são nada daquilo. Né? E isso vai fazer diferença, muita diferença, né? Porque na verdade o que vai repercutir no cósmico são esses pensamentos. Né? Então isso é fundamental, isso é uma coisa assim, muito importante de se ter claro isso, de se perceber que não foi uma coisa que foi dita por ser dita, é realmente uma coisa que acontece dessa forma, é assim que funciona. Então, isso facilita esse entendimento, acho que facilita a gente começar a perceber melhor onde nós estamos, onde nós vivemos, o que nós somos. Né? Acho que, porque às vezes você falou, a pessoa passou isso despercebido e acha que foi uma coisa que você falou, para dar um exemplo, mas tem consequências mesmo, não é uma coisa dita por ser dita, é um fato realmente concreto, né? É uma coisa que realmente é o que acontece, é exatamente isso. E essa que você falou, essa coisa da televisão, né? Eu até já falei para vocês no livro de Aristóteles, ele escreveu Ética Nicômaco, ele queria ensinar ética para o filho, como tinha dificuldade, eu entendo perfeitamente isso, né? Meu filho mesmo mais velho já me disse, mamãe, pega essas coisas todas, escreve, porque eu digo, você quando morrer eu não posso mais te falar isso. Eles escrevem porque aí eu leio o livro. E Aristóteles devia ter tido o mesmo problema, porque ele escreveu Ética Nicômaco, Nicômaco era o nome do filho dele, então ele escreveu esse livro, e nesse livro ele fala uma coisa muito interessante. Eu não gosto da palavra interessante no caso, porque é uma coisa muito importante, muito fundamental na nossa vida, nós percebermos que o hábito nos constrói. E as pessoas têm hábito de ver televisão. Eu acho que isso é um grande problema. Ela já tem o hábito, ela já sente falta naquele horário, vai ver o jornal, aí vê aquele monte
monte de tragédia. E sai dali deprimido. Exatamente. Desanimado. Mas virou um hábito, ela não para mais para pensar o que eu estou indo fazer. Né? Eu estou indo ligar um aparelho que vai falar um monte de coisas que vai me deixar deprimido, vai me deixar, o pior de todos, vai me deixar com medo. Vai me deixar com medo, né? Aí a pessoa fala assim, porque eu, por exemplo, eu tenho televisão, mas eu só vejo coisas específicas. Eu não tenho, inclusive, na do meu quarto, eu não tenho nem antena. Então, eu vejo coisas que eu escolho. Ou na da sala, quando eu quero ver alguma coisa que eu seleciono. Eu sei porque eu estou indo ver aquele programa e eu acho que vai ser bom para mim eu ver. Eu vou aprender com aquele programa, eu vou acrescentar a minha vida vendo aquele programa, né? Então, aí eu vou ver. Mas aí a pessoa diz, você não vê jornal? Eu digo, não, eu não vejo jornal. E aí eu pergunto, seria a questão de se perguntar, o que ele vai me acrescentar? Eu vou ficar sabendo quais as tragédias, quais os medos que os outros têm. Eles passaram por aquilo porque eles têm isso. Eu não preciso ter, mas se eu encher minha cabeça de medo e de tragédias, eu vou acabar funcionando dentro da... Porque são os pensamentos que geram a minha realidade. Né? Mas a gente tem dificuldade em entender isso, mas você não percebe isso com as pessoas, a dificuldade que elas têm de perceber esse tipo de coisa? Sim. Eu vejo que tem uma coisa assim importante também, que as pessoas não são criadas para serem autônomas, para escolherem, elas são criadas para seguir padrões. E aí, a minha mãe assistia a novela, o jornal, e a minha mãe casou e teve filhos, e aí o meu pai casou, teve filhos, né? Então, as pessoas, elas... É o que as pessoas costumam dizer muito, eu não gosto muito de falar jargão, mas acho que as pessoas vão compreender o que eu estou dizendo. É o tal do pensar fora da caixinha, né? Por isso que é tão importante a gente ficar só. Porque só nós sabemos o que é melhor para a gente. Por mais que a gente esteja confuso, e aí cabe, bom, eu estou confuso, eu estou nervoso, eu estou inseguro, aí eu detecto um monte de coisas em mim que não estão legais. Então eu vou procurar pessoas, coisas, lugares que me façam acalmar a minha mente, lugares que me façam me auxiliar. Diga-se de passagem, não está no tradicional, não está no remédio, não está na medicina convencional, porque as pessoas até fazem esse movimento. Elas ficam deprimidas, ficam confusas, e aí elas estão no ponto de ônibus. Eu fui no médico. Não estou dizendo nada contra a medicina, mas o meu marido, que é médico, é o Carlos Lírio, né, que muitas pessoas conhecem, sabem da seriedade do trabalho dele, da busca, né, profissional e espiritual que ele tem. Hoje ele colocou uma coisa no Facebook: se o médico só sabe medicina, então nem medicina ele sabe. Ele é médico e colocou isso. Porque é verdade. É verdade. O que está na cartilha, o que está na caixinha, é algo que faz com que a pessoa se sinta incapaz dela mesma se autogerenciar, né? Então, dentro disso que você estava falando, quando você estava falando, eu estava pensando. Tem um analista junguiano, ele é até médico e até homeopata também, e ele trabalha com análise junguiana como eu, só que ele mora na Europa. O nome dele é Eduardo Whitmont. É um autor muito interessante que, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais, ele trabalha mitologia. Eduardo Whitmont, com H, com W-H-I-N-T-O. M-T, Eduardo. Tem um livro dele que chama O Retorno da Deusa. E ele fala nesse livro que todos vamos ter que fazer escolhas. O tempo todo a gente faz escolhas. E o tempo todo a gente está perdendo. Quanto mais consciência a gente tem, mais noção a gente tem do que a gente está perdendo. Então, por exemplo, como você falou, às vezes a pessoa não quer. Eu, por exemplo, às vezes eu chego da universidade, eu faço um curso na Universidade Federal de Juiz de Fora. É maciço, é prazeroso, lógico, senão não iria, né, para outro estado fazer um curso. Mas às vezes eu chego em casa, eu não quero pensar.
Eu boto uma comédia, boto um stand-up. Isso acontece. O Murilo Gun, que é ótimo, né? Um garoto fenomenal. Boto uma comédia, então eu vou ver a comédia. Nesse momento eu quero me divertir. Eu boto uma comédia, boto um programa sobre natureza, que para mim é uma diversão, ver os animais, ver o crescimento das florestas e tal. Agora, quando a pessoa senta diante da televisão e começa com a novela das 6, depois jornal, novela das 8, jornal, aí não sei o que tem depois, o que a pessoa está fazendo com o tempo dela, né? Será que conversar com o marido não é legal sobre o dia? Conversar com o filho sobre o dia dele não custa tanto. E o pior, você falou tanto. nisso, me lembrou uma coisa. Tem gente que não tem tempo para conversar com os filhos porque tem que ver a novela. Tem que ver a novela. Porque não é uma obrigação. É a pessoa mais importante da sua vida. Por mais que você nem consiga, por uma doença qualquer, né, que aí entra a coisa do padrão, né? A minha mãe era dura comigo, meu pai era duro comigo, então eu não consigo ser amoroso com meu filho. Por mais que cada pessoa tenha qualquer padrão que o distancie, se a pessoa conseguir parar, pensar e sentir, ela vai ver que aquele ser que está ali é mais importante da vida dela. O sucesso daquele ser é fundamental para a felicidade dela. Então, como que pode ser prazeroso? Ela ouvia o filho falando como foi na escola, o que ele viu na rua. Até jogarem juntos. Jogarem, conversarem. Uma vez uma pessoa me falou, eu falei sobre essa questão de jogar com os filhos e tal. Ela me disse, não, mas eu fico todos os dias com eles, nós sentamos todos os dias você fica com ele. Aí a filha que estava junto falou, ué, fica com a gente? Não, nós sentamos juntos para ver a novela. Então, o modo com que a pessoa vê a coisa, né? Agora, parar, se liberar dessas coisas, sentar, jogar, como você está falando. Então, muitas vezes o entendimento da pessoa é esse. Eu estou ali vendo a novela junto, eu estou participando com eles, né? Sim. Falando a respeito do que você falou, né, da energia, que tudo está ligado, né? Essa história da borboleta, da batata, isso é uma coisa mais acadêmica, de pesquisa e tal. Talvez não dê para a pessoa, fica um pouco lúdico demais para fazer sentido no real, né? No cotidiano da pessoa. Mas quem nunca passou por isso, está pensando em alguém, encontra aquele alguém. Está precisando de uma determinada coisa e aí aquela coisa chega para ela. Isso. Ou a pessoa está pensando que alguma coisa não boa vai acontecer e aquela coisa acontece, né? O que a gente pensa está ligado com o que acontece à nossa volta, né? Existe o que o Jung chama de sincronicidade, né? Tem um livro sobre isso. A realidade interna, ela é plasmada no mundo externo, né? Nós temos falado nos últimos programas a beça sobre isso. Sobre sincronicidade? Eu fiz uma foto do Maracanã mostrando que se a bola estivesse no meio, o elétron estava passando lá em volta, para perceber que nós somos vazio, né? E que a energia que está ali trabalhando e fazendo esse processo todo. Quer dizer, eu acho que já dá para o pessoal começar a entender as coisas, entender mesmo, porque eu sempre digo que nem Buda, não acredito em nada do que eu falo, mas usa para pensar. Mas é aquilo que você falou, você podia até bater mais nisso, para que as pessoas percebam que elas tão educadas, você até colocou de uma forma muito bem, eu não me lembro a palavra que você usou, que elas foram educadas, nascem para viver ali dentro daquele contexto, padrão, fazendo o que meu pai e minha mãe já fizeram e tem dificuldade. Kant tem um texto belíssimo, Alf Clairton, que ele fala sobre a questão do aprender a pensar, né? Naquele tempo dele já tinha esse problema e continua, eu acho, cada vez mais grave isso aí, né? Aquela música que diz assim, mas vivemos como os nossos pais. Como que é aquela música? Tem, já ouvi isso, eu não sei, né? Mas realmente tem. Como os nossos pais. Isso, como os nossos pais, exatamente. Do Belchior. Isso, é do Belchior. É uma das versões, né, do Belchior, né? E como que é a frase mesmo que fala? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente. Então, fala ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Não que a gente vá, como a gente até falou no outro programa, né? Porque é complexo, mas é simples ao mesmo tempo, né? Parece impossível, mas é fácil. É totalmente possível, totalmente realizável por qualquer
ser humano, né? O que eu vou dizer agora. O que a gente falou no encontro passado aqui no teu programa, né? A respeito das raízes, né? Não que a gente, o meu pai era uma pessoa retrógrada, então eu vou abandonar tudo que eu aprendi com ele, porque eu vou viver uma nova vida agora. Engano. Porque essa pessoa vai chegar a algum lugar. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque ela só chegou aonde ela chegou porque ela teve um pai assim, 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 assim. Ela só tem as marcas que ela tem hoje porque ela teve as experiências que ela teve. Não tem como a pessoa abrir mão de quem ela é. Quando lá no mantra pergunta, me diga, meu Deus, quem sou eu? O eu, eles são várias camadas, né? Uma delas é a sua infância, uma delas é o que você viveu. Agora, como que a gente pode mudar alguma coisa que a gente não gosta? Primeiro, acolhendo essa coisa. Estou me lembrando da última ceia de Jesus, que ele diz, né? Aquele que molhar o pão no vinho, ele vai me trair, né? Por que ele diz isso? Porque ele é a consciência plena. Voltamos de novo à consciência. Então, a gente precisa ter consciência, buscar, né? Precisa não no sentido imperativo, mas buscar pelo amor de Deus, né? Ter consciência do que a gente está fazendo, ter consciência de nossos defeitos, porque eles são Judas que convivem com nós mesmos. E quanto mais a gente pode trazer, eu não faço isso, eu não tenho inveja. É meio caminho andado para fazer. Exatamente, por quê? Porque está lá atrás, está lá atrás da pessoa. Então, ele pode fazer o quê? Trair a pessoa de fato. Agora, se você já sabe quais são os teus desvios ou os teus possíveis desvios, porque eles vão se modificando, né? A gente vai aprimorando, vai trabalhando, porque essa consciência que a gente fala, ela não é, agora eu tenho consciência, ótimo, vou beber a minha consciência, só um minutinho, por favor. Estou repleto de consciência. Esse está cego, né? Mas a consciência é algo que a gente vai adquirindo a cada dia, né? Cada dia. Hoje, aqui no teu programa, eu estou conhecendo mais coisas, você está conhecendo mais coisas, vocês estão conhecendo mais coisas. E isso é uma busca eterna, constante, enquanto a gente está vivo, né? Então, volta-se de novo ao crescer em torno de si mesmo, né? De se conhecer, como dizia Platão, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. O universo e os deuses. O universo e os deuses, né? Pois é. E quais são os nossos universos? Qual é o universo da minha casa? É a televisão? Por outro lado, né, a gente está num canal de televisão, a gente não está falando mal da televisão. A televisão é um veículo excelente, maravilhoso, magnífico, né? Quando é bem usado. Salve quem o criou, né? Quando ele é bem usado. Quando ele é bem usado. O problema da internet é o problema de tudo com que a gente lida. Você se lidar mal com qualquer coisa, até com arroz, se você comer em excesso, vai te fazer mal. Então, isso vale para qualquer coisa. Então, o que eu acho é que está se digerindo mal a televisão. Sim. Só vendo violência, só vendo coisas que, na verdade, é um caminho de vai e volta, né, Zélia? Porque eles fazem mais isso porque isso dá mais audiência. Mas dá mais audiência porque as pessoas estão mal, estão fazendo aquilo que ela falou. Elas estão colocando ali os seus raivas, os seus medos, as suas angústias. Em vez de lidar com essas coisas dentro de si mesmas, estão projetando ali para fora. Então, isso é um caminho de vai e volta, é complicado isso. Então, aí me fez lembrar o que eu estava falando, que eu não completei na hora, a respeito do Whitmont, né? Que você pode escolher. Você, né? Então, o que eu escolho assistir no meu sábado à tarde? O que passa na Globo, sábado à tarde? Programa do Caldeirão, do Hulk, eu não sei o que. Não sei também. Né? Vou assistir isso, ou eu vou ir ao parque nacional, Parque de Petrópolis, Parque Municipal. Tem até aquele lá no Cremeri, né? Tem, porque as pessoas também têm a tendência do shopping, uma vez até falei aqui na TV. Mas tem tantos parques, tantas possibilidades. Fazer um piquenique lá no Cremeri, eu acho que pode, não sei, mas pode. Então, fazer um piquenique no Cremeri com a família, as crianças vão poder brincar, vão ter coisas ali para comer, vão ficar aquele tempo ali, é uma coisa maravilhosa. Ou eu vou, porque à medida que eu olho para mim, né, lá naquele primeiro ponto, esse acho que é o ponto que a gente ainda não saiu dele ainda, né? É o
ponto que eu estou nele ainda e você está nele. Todo buscador está buscando, na verdade, a si mesmo, né? Então, nós vamos estar sempre nessa busca de se autocentrar, de se autoconhecer e de perceber quais são as nossas necessidades. Então, qual é a minha necessidade de momento? Eu quero... meu cabelo está caindo, exemplo, tá, gente? Meu cabelo está caindo e eu quero ver o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, eu tenho acesso à internet? Beleza, eu vou entrar na internet, vou procurar tratamentos naturais, caseiros, para crescimento do cabelo. Eu tenho acesso a comprar livros, vou procurar na estante virtual, vou procurar na Amazon, vou procurar no site de livros. Na cultura, eu gosto na da cultura. Apesar que na estante virtual a gente compra livro baratinho. Baratíssimo, muito barato. Usado, né? Usado, eu recomendo. Muito em conta, muito em conta. E são sérios, tudo funciona muito bem. Já comprei vários e funciona muito bem. Eu vou perguntar ao farmacêutico da minha rua, que é o seu Joaquim, eu vou perguntar à dona Mariazinha, que é uma senhorinha que tem umas plantas lá na casa dela, o que eu posso fazer? Lavar a cabeça do jaborandi, passar babosa, enfim, por que eu vou ficar ali parado, vendo a televisão, me massificando, me oprimindo, me causando medo, me desenraizando, né? Ou então, eu tenho um armário para arrumar, vou arrumar meu armário. Será que tem gente com frio, que eu tenho um casaco aqui que eu não quero? Eu vou procurar uma ONG, vou procurar um espaço, né? O que eu posso fazer para... eu gerir a minha própria vida. E isso parte primeiro por eu me buscar, por eu me conhecer, por eu me acalmar, para eu poder me ouvir, né? E um meio importante para que a gente possa conseguir esse estado de escuta é estar perto da natureza. Eu moro num prédio, vai no museu. Olha pela janela. Tem muitas possibilidades. Nossa, Petrópolis é maravilhoso. Tem o Bonfim, que as pessoas podem ir, tem a Praça da Liberdade, que fica linda, tem aquelas árvores, né? Não sei se as pessoas já viram quando desce, assim, começa a descer a Nelson Saerp em direção à praça, tem épocas que as árvores ficam rosa, depois elas vão ficando roxas, aí vão ficando laranja. Né? Tem tanta coisa bonita para admirar, né? Tem tanta coisa importante que a gente precisa fazer, né? Me entender com o meu amigo, me entender comigo mesmo, resolver coisas. A carrapeta da minha torneira, da minha pia. Mas o meu pai faz isso. Mas o meu pai faz, mas o que ele está fazendo? Será que eu posso contribuir? Né? Essas várias camadas, né? Esse crescimento que eu estava falando do pé de feijão, né? Ele é circular. Então, quais são não tem um foco só. Quais são as coisas que são importantes para mim, que eu preciso organizar, visitar, conhecer, resolver, né? Por exemplo, isso é uma coisa importante, né? Porque se as pessoas assistem o teu programa, elas já conhecem de alguma forma a sequência, né? O que eu posso... Acho que eu vou no YouTube ver aquele programa que ela falou do estádio. Eu não estou me lembrando como é que é isso. E volta lá no programa. Está no vai YouTube, ver. Está na página do Face. Está no Face, está no YouTube, né? Tem tantas possibilidades, né? Falando no programa, até voltar lá e olhar os exercícios de respiração para aprender a respirar corretamente. Exatamente. Aquele exercício que eu falo lá é fundamental, o exercício essencial, que é o começo de tudo, para a pessoa partir dali, porque o começo de tudo, na verdade, é você passar o seu dia inteiro, né? Nosso dia tem 24 horas, eu passar 24 horas respirando corretamente. Isso é a coisa mais fantástica que tem. Naturalmente, né? Qualquer doença que esteja presente ou esteja a caminho vai fugir da reta, porque você vai estar oxigenando o teu sangue, oxigenando o teu cérebro, oxigenando os teus pulmões, vai estar muito melhor de saúde. Então, já é uma ocupação melhor do tempo. Exatamente. Fazer esse tipo de exercício. Isso é fundamental. Pessoas, às vezes, com insônia, eu falo lá,
faz isso à noite na hora de dormir, quando percebeu já está dormindo, nem percebeu, acorda no dia seguinte tranquilo, descansado, dormiu bem. Quem tem prisão de ventre, né? Também, para tudo. Para tudo, né? Para aliviar a dor também. Também. Né? O problema de aliviar a dor é que na hora que a pessoa tem dor, principalmente dor forte, ela já deveria, seria o ideal, que ela já soubesse, claro que se não souber, aprende, vai fazendo e vai ajudar. Mas se ela já souber, na hora que ela tem as crises de dor e ela faz a respiração profunda correta, a dor vai a menos da metade, ali no ato. É impressionante. Isso é o que significa um parto sem dor. Eu tive um parto sem dor na Alemanha, aprendi, fiz o curso de parto sem dor e basicamente tem os exercícios, e claro que você faz e certos sons, mas basicamente a questão da respiração, que eu já tinha uma certa facilidade porque eu já fazia yoga desde os 17 anos que eu já tinha começado a fazer yoga lá na PUC do Rio de Janeiro. Então isso me facilitou, mas basicamente é a respiração. Então, são coisas que pessoas podem fazer e vão se sentir, talvez no começo seja assim chato e tal, mas depois vai sentir, ser tão prazeroso, tão agradável, que ela mesmo vai querer fazer mais vezes. Mas eu não sei, tudo bem, você está dizendo que as pessoas podem achar chato, né? No começo, muita gente não tem paciência. Eu me lembro que quando eu comecei a meditar, não é uma coisa que eu faça todos os dias, mas quando eu faço eu sinto imenso prazer. Eu me lembro que eu tinha a sensação de que saía uma mochila das minhas costas. Porque é muito maravilhoso você poder estar parado. Você não tem, de preferência, num lugar onde não tenha ninguém para lhe incomodar, lhe interferir, e você simplesmente respirar. Né? Dá um alívio, é um descanso, descansar em si mesmo, né? É um alívio, né? Fiquei muito feliz da Zara ter falado isso para vocês, porque é assim mesmo, né? Às vezes eu falo aqui e as pessoas podem ter dificuldade, quem não conhece. Porque muita gente, num primeiro momento, não é assim. Então, já sabe que é só porque está fazendo aquela transição. Mas o que vem depois é isso. Mas, no primeiro momento, muita gente começa a ter ansiedade, começa a ficar angustiada de ficar parada. Mas é só ter um pequeno esforço que chega uma hora que isso tudo some. É exatamente como a Zara falou. É exatamente isso. E você pode fazer 5 minutos... 10 minutos, 200 anos, 5 minutos, né? Quem comanda é você, não é ninguém. Ninguém tem que interferir, a postura é sua. Você pode fazer até deitado, se você quiser. Né? O ideal é você fazer em pé, ou sentado. A meditação. Mas o respiratório você pode fazer deitado e é o que eu falei, acaba dormindo mesmo. Sim, pois porque no caso a intenção é outra mesmo. E você pode fazer no ônibus. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode durar um minuto. Do banco. Pode durar, na fila do banco. E isso é um remédio, isso é uma panaceia. Isso é uma panaceia. Né? Panaceia é o que cura todos os males. Todos os males, porque te acalma, te centra, e aí você fala, eu ia dar um soco na cara daquele cara. Não vou dar, melhor não vale a pena, melhor ignorar. Ou então, não, eu vou tomar outra estratégia aqui, eu vou colocar ele na justiça, se for o caso, né? Um exemplo, né? Assim, né? Você acalma teus ânimos, né? Olha, nós estamos terminando por hoje o nosso programa, mas foi adorável. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Você vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais. São muitas coisas novas e muitas formas de falar, coisas que eu falo de uma forma diferente, muito bonita, muitas vezes até muito mais bem colocado, né? E eu acho isso importante para vocês perceberem como as coisas funcionam e começarem a ganhar coragem, né, ânimo para tomar novas atitudes e mudar coisas que não estejam acontecendo como vocês gostariam na vida de vocês, né? Então, eu agradeço muito. A doutora Zara, ela é psicóloga junguiana, não é isso? Sim. E também terapeuta floral. Eu vou colocar aqui uma imagem, Kaique, por favor, uma imagem para a gente, com o telefone dela. Quem estiver interessado em conversar com ela, pode ligar para o Instituto Roberto Costa, 2246-8836.
Está lá, doutora Zara Lírio, 22468836. Esse é o telefone do Instituto Roberto Costa, que era aí na Paulo Barbosa, mas agora está na Rua do Imperador, não é isso? É, Rua do Imperador, edifício Santo Antônio, 264 é o número do edifício, a sala é 505, 503. Então, sala 505, 503, da Rua do Imperador 264. 264, Edifício ou Santo seja, Antônio. isso, edifício Santo Antônio. Se vocês quiserem ir direto lá para conversar com a secretária, como quiser para saber como é que pode entrar em contato com ela, o telefone foi esse que eu passei para vocês. Então eu agradeço muito, foi muito bom nossa conversa. Eu acho que as pessoas aprenderam bastante coisas e ganharam um novo ânimo para fazer mudanças na sua vida, para passar por esse momento até de transição planetária, para passar com ânimo, crescendo sempre, né? E de modo que possa sair bem desse processo todo de transformação. Isso é muito importante. Eu acredito que a gente pôde acrescentar muita coisa aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim é uma delícia estar aqui, assim, falar desses assuntos que são tão importantes para mim. E para todo mundo também. Eu acredito que vocês tenham aprendido bastante e tenham, como eu falei, ganho um novo ânimo. Eu lembro a todos novamente que quem tiver interesse na babosa, né, no aloe vera, já pronto para consumo com mel e geleia real, é fabricado no Rio Grande do Sul, inicialmente criado pelo Frei Romano Zago. É só entrar em contato, 2237-0720. Bom, estamos terminando o nosso programa. Agradeço a vocês, conto sempre com a participação de vocês e paz, saúde, alegria e bem a todos. Espera aí. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.